Então, Pai Senhor, o sonho foi bem assim, ó. Diz que eu tava num lugar, parecia uma aldeia, sabe? Um lugar assim, estranho, não parecia ser assim na nossa época, sabe? Diz que eu conversava com um homem perto de um. Sei lá, era um lugar bem estranho, parecia um sítio, assim, ao mesmo tempo era um lugar, parecia que assim, antigo, sabe? E eu conversava com ele, eu falava com ele assim acerca do sacrifício de Jesus. Eu falei, olha o que Jesus passou por nós, né? Jesus sofreu tanto e tal. E daí diz que ele também conhecia a palavra, ele começou a falar, pois é, Jesus sofreu. E daí a gente conversando ali sobre isso e tal. E daí eu não sei qual foi a parte que eu comecei a falar dos castigos que Jesus teve por nós. E eu falava, e daí ele falou assim, ele precisou andar até disfarçado. Quando ele falou isso, diz que parte do corpo dele, para parte da cintura para baixo, era como se fosse uma pessoa, e da cintura para cima era como se fosse o corpo de outra pessoa. Tudo que ele falava acontecia nele. Nisso eu olhei aquilo, mas não falei nada para ele, eu só achei esquisito, sabe? Eu falei, pois é, Jesus foi machucado, Jesus foi chicoteado por causa da gente. Quando eu começava a falar as coisas que Jesus passava, começaram a aparecer marcas no rosto dele. Apareceu uma marca bem grande, como se a ferida se abrisse bem no rosto dele, assim, perto no canto assim da bochecha, sabe? A ferida começou a se abrir e o rosto dele começou a se transfigurar. No sonho é como se ele fosse o próprio Jesus que tivesse descido ali, sabe? E daí ele falou bem assim, ele começou a falar do sacrifício e daí ele estendeu as mãos. Eu falei, pois é. E comecei assim a comentar com ele tudo que Jesus tinha passado. E ele estendeu as mãos assim e me mostrou. Ele falou do escravo, do sofrimento dele. Quando ele mostrou a mão para mim, abriu um buraco na mão dele, assim, dos ferimentos, como se fossem os ferimentos da cruz, sabe? Daí aquilo me deixou tão espantado. Eu falei, meu Deus, quando eu olhei pro rosto dele, o rosto dele começou a se transfigurar. Ele se transformou em outra pessoa, assim, todo machucado, sabe? Nisso ele estendeu as mãos para mim, assim, toda machucada. E no sinal, assim, quando ele estendeu as mãos, dava para entender que ele queria pegar na minha mão. E eu estendi a minha mão. Quando eu encostei na mão dele, começou a sair uma luz tão forte, tão forte, tão forte da nossa mão. Aquela luz era tão forte, tão que ofuscou toda a minha visão. Diz que uma luz branca, branca forte, e aquela luz começou a espalhar no corpo dele inteiro. Ele virou um facho de luz enorme, enorme, enorme. Diz que aquela glória era tão grande, tão grande, tão grande, que eu não conseguia me controlar. Diz que eu comecei a chorar, a chorar. Diz que aquela glória tão grande, assim, quando ele se transformou naquele facho de luz e desapareceu, que eu voltei em mim assim, falei, meu Deus. E daí diz que eu fui contar pros meus amigos que estavam perto, sabe? Diz que no sonho eu não conseguia falar de tanto que eu chorava. De tanto que eu chorava, diz que o meu corpo assim se tremia, sabe? Porque parecia que eu tinha encontrado o próprio Deus, sabe? Ele conversando comigo e eu vi as marcas nele. Ele encostou em mim, na minha mão direita, sabe? Quando ele encostou assim, com a outra mão ele levou na minha mão, e aquela luz muito, muito, muito forte, que envolveu assim a nossa mão e envolveu o corpo dele desapareceu. Depois eu tentava contar para os meus amigos, eu não conseguia no sonho, sabe? De tanto que eu chorava, de tanto que eu chorava, meu Deus do céu. Daí passou, daí disse que eu tentava contar para as pessoas. Daí um dos meus amigos que estava no sonho falou bem, como eu tentei contar para ele, sabe, depois que eu parei um pouco de chorar. Daí ele falou bem assim, mas quando eu falei para ele da parte que eu falei dos machucados, das cicatrizes que Jesus teve, no momento que eu falava, as cicatrizes apareciam no corpo daquele homem. Ele falou assim, mas por que isso? Daí eu falei no sonho, né, porque Jesus tinha derramado o sangue dele por nós. E por isso que apareceu aqui. Daí ele falou assim, mas o porquê dessa simbologia? Tentando assim, sabe, colocar, parece que confundia a minha cabeça no sonho. Eu tentava explicar para eles tudo aquele mistério, mas eles não conseguiam entender muito bem. Meu Deus, está na hora que eu acordei. Eu acordei impactado com aquele sonho. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que significa isso, né? Mas foi muito estranho, parecia assim que
foi de verdade, sabe? Porque parece que o meu corpo, assim, amanheceu, parece que meio energizado, uma coisa muito estranha.